Nós vamos apresentar o trabalho com o tema sobre o vento, da disciplina Climatologia e Meteorologia, né? O docente é o Lucas Holanda e o discente André, que sou eu, Lorenzo e a Vânia. Bom, os nossos slides serão em tópicos, né? Onde nós falaremos sobre fatores de formação do vento, monitoramento e escala, vantagens e desvantagens, interferências do vento na agricultura e medidas que possam ser mitigadas. Bom, aqui nós temos uma imagem sobre as camadas da Terra, né? Nas camadas da atmosfera. No caso aqui, nós podemos observar que à medida que a gente sobe, a temperatura ela vai diminuindo. Aqui no caso, em torno de 15 quilômetros, nós teríamos um 52 graus negativo, né? Então, à medida que a gente vai se deslocando, a temperatura vai diminuindo. Bom, aqui nessa imagem a gente está mostrando que a área de baixa pressão, o ar é quente e a tendência do ar quente ele se deslocar para cima. Se a gente fizer uma comparação, no caso do balão, eles usam o ar quente para que o balão possa subir, né? E essa massa de ar, quando atinge as camadas superiores, a tendência do ar é ficar mais frio e com isso ele se torna mais denso e a tendência dele é descer. Esse movimento de massa, como a natureza tende a ficar em equilíbrio, esse movimento de massa da parte superior para baixo seria o vento que desloca essas massas. Então, para nós fazermos uma definição, o vento nada mais é que esse movimento de massa dos ar, né? E, no caso, tentando a um equilíbrio das pressões. E se nós observarmos o planeta Terra, essa área mais no meio do globo é a que recebe mais incidência dos raios solares. Ou seja, cria-se uma área de alta pressão, de baixa pressão, porque o ar ele está mais quente e mais facilmente de ser deslocado para a parte superior. Então, se a gente pega aqui na linha do Equador, né, a tendência é ter uma temperatura maior. Então, formando aqui uma área de baixa pressão. E nas partes polares, né, bem mais frio e com isso com alta pressão nos extremos. Bom, aqui para ilustrar que seria o globo, né? O globo terrestre, uma parte dele, e aqui no centro aqui seria a linha do Equador, né? E a gente percebe que a partir do momento que o ar ele sobe, através com a baixa pressão,
ele sobe, né? Quando ele atinge a uma certa altitude, ele vai se resfriando e vai fazendo o ciclo, né? No caso aqui, ele diminui, vai aumentando a pressão, o ar fica mais frio, aí o vento desloca essa massa de ar e como ele é mais denso, mais frio, mais denso, a tendência dele é descer. E se a gente observar essa camada aqui da linha do Equador, é que tem mais incidência de sol, né? A temperatura é um pouco mais elevada. E se a gente observar também, tem muita massa de água, seja no Oceano Pacífico, como o Atlântico, né? Tem bastante volume de água. Ou seja, quando esse vento, quando essa massa de ar desce, ela desce seca, passa pela essa camada de água, tanto do Oceano Atlântico quanto do Pacífico. Ela pega, digamos assim, capta essa umidade. Quando chega na área de baixa pressão, ela chega úmida, aí a tendência é subir, e isso aí ocasiona as precipitações. Então, nessa faixa aqui, ocorre muita precipitação devido a essa massa de ar úmida que sobe das áreas de baixa pressão, que é na linha do Equador. Né? Então, ela sobe, precipita, né? E volta com um ar mais seco. Né? Bom, aqui é para ilustrar a linha do Equador, e a área de baixa pressão. E aqui na linha do trópico, no trópico de Câncer, tanto no trópico de Câncer como no trópico de Capricórnio, a tendência é de ter uma alta pressão. Essa faixa aqui é chamada de célula de Hadley, onde ocorre esses ventos aqui. E aqui, devido a um gradiente de pressão, ou seja, como aqui tem uma alta pressão e aqui também tem uma alta pressão, de acordo com esses ventos ocorre de uma alta pressão, como a natureza tende ao equilíbrio, aqui é uma parte que tem a baixa pressão próxima aos polos. Né? E aqui só mostrando, né, a linha do Equador, né, e conforme eu tinha havido dito antes, ela ocorre esses ventos, né? O nome desses ventos é chamados ventos alísios, que ele parte tanto do sul, da linha do trópico do norte, desculpa, tanto do trópico de Capricórnio, de Câncer, como no sul, trópico de Capricórnio. Então, eles vêm no sentido da linha do Equador. Esses ventos são chamados ventos alísios, ventos úmidos que provocam as chuvas. Quando eles sobem e fica mais denso e volta para a camada mais próxima da Terra, são chamados ventos contra-alísios. Na maioria das vezes, esses ventos são secos, né? E a gente nota que essa faixa de terra aqui existe os desertos. Então, se nós observarmos essa faixa aqui,
é a faixa equatorial, né? Tá na linha do Equador. E como os ventos contralisos, esses daqui, digamos assim, seriam os alisos, né? Os alisos, que ocorre a chuva nessa faixa aqui, e quando ele pega e volta para cá, seria os contralisos. Então, como chove nessa proporção de terra aqui, essa faixa aqui tende a ser uma massa mais seca, tanto do norte para a zona equatorial, como do sul também para a zona equatorial. Bom, aqui é só mostrando, né, no Google Earth, só para ilustrar as áreas onde ocorre maior precipitação. Se nós notarmos aqui, aqui a linha do Equador, ocorre mais chuvas e a gente vê que existe mais florestas, né? São as rainforests, no inglês, porque as florestas das chuvas. Então aqui na África, né, pode ver que tem mais floresta, aqui no caso do nosso país, floresta amazônica. A floresta amazônica, ela existe porque chove. A contribuição dela é muito pequena, ou seja, acontece de ter essa floresta aqui porque ela vem, digamos assim, as massas dos oceanos, tanto do Atlântico como do Pacífico, faz com que ocorre mais chuva nessas áreas de baixa pressão, né? Então, se a gente pegar aqui também, ó, na região da Indonésia, que está na mesma linha do Equador, ocorre mais chuva. Em contrapartida, se a gente pegar nas áreas que ocorrem os ventos contralisos, que são os ventos mais secos, aí nós temos o deserto do Saara, né? Então, digamos assim, os ventos alisos provocam a chuva aqui, e os contralisos que chega aqui e já está mais seco, ocorre essas áreas de deserto. No norte, no caso bem clássico, seria o deserto do Saara, e no sul também, que nós podemos pegar o deserto do Atacama, né, na América do Sul, aqui no sul da África, outro deserto, o deserto do Kalahari. Aqui na Oceania, na Austrália, o deserto de Outback, o deserto de Vitória, e justificando, digamos assim, a teoria dos ventos contralisos. Outro detalhe também que esses ventos podem ocorrer são as áreas de furacão, né? O mais clássico é o Katrina, que ocorreu. Então ele ocorre aqui porque aqui é muito quente essa região aqui, por causa do mar aqui da América Central. Aí, como está muito quente, baixa pressão, ele forma os furacões. E aí ele vem avançando para dentro do continente. Se a gente notar, na parte inferior, eles giram no sentido horário, né? E na parte do norte, os ventos giram no sentido anti-horário. Então, ele sai do mar e entra no continente. Como o continente, digamos assim, não é tão quente como as áreas do mar aqui, aí ele vai perdendo força.
Só que acontece às vezes ele entrar com tanta intensidade que ele avança um pouco mais para dentro do continente. Sempre quando ocorre, é precedido de chuva, né, porque essa massa de água ela sobe junto, né, com os ventos, e ocorre bastante chuva nessa região. Os climatologistas sempre conseguem prever, né, na maioria das vezes, se vai ocorrer ou não. E eu lembro que eu li uma vez que existem pássaros que migram, né? Um dos pesquisadores observou que os pássaros eles fizeram a migração antes do tempo. E os dados climatológicos anunciavam que não ia ter problema com o furacão. E através desse monitoramento dos pássaros, digamos assim, o pesquisador notou que o pessoal da previsão do clima errou, porque ocorreu bastante estrago pelos furacões aqui. Então a natureza é perfeita, né? E o que aconteceu também na região os tufões, né? Na região norte é o furacão e na região da Ásia são os tufão. Os animais também perceberam e foram para as partes mais altas do terreno, né? Prevendo, digamos assim, já sentindo que ia ter problema com esses fatores meteorológicos. Então aqui já dá para observar que a gente tem também os fatores do El Niño, né? Que são o aquecimento da água do Pacífico. Então, quando os ventos alisos eles sopram para cá, ocorre o resfriamento, o aquecimento da água do Pacífico. E geralmente isso aí não é todo ano que acontece, mas quando acontece, ocorre mais chuva no sul. Quando esses ventos alisos eles enfraquecem, ocorre digamos assim, um resfriamento maior da água que vem pelas correntes marítimas nessa região aqui. Aí ocorre a laninha. Esse fenômeno da laninha faz com que, de acordo com as previsões, ocorra mais chuva na região do Nordeste e menos chuva na região do sul do Brasil, né? Como a gente está aqui nessa faixa de transição, no caso do Mato Grosso, é difícil prever, né, o que esses fenômenos vai ocorrer, porque nós estamos bem aqui na fase de transição. O que percebe-se na época do El Niño, que é o aquecimento, pode ser que fique mais seco para nós, porque a massa de ar, como os ventos alisos não sopram, a massa de ar quente tende de ficar mais próxima aqui ao continente americano. Dando continuidade ao trabalho de climatologia, o tema vento, falar agora sobre monitoramento e a escala de vento. A importância do monitoramento. O monitoramento ele é realizado para sabermos as localizações a direção de uma queimada, a direção que o nevoeiro está se movimentando, uma tempestade, para qual região uma tempestade está indo, um furacão. E na agricultura, o monitoramento do vento, esse acompanhamento serve tanto para a realização de aplicações quanto também na questão de evitar derivas. Com o avanço tecnológico, nós temos inúmeras ferramentas que são utilizadas para fazer esse monitoramento,
Uma delas é o satélite. O satélite ele é uma ferramenta que é utilizado para dar um diagnóstico dos fenômenos atmosféricos que estão acontecendo. Aí nós temos em seguida as estações meteorológicas automáticas, que são aí responsáveis, elas podem aí obter informações sobre direção e velocidade dos ventos, temperatura, também a umidade, chuva, evaporação, radiação solar e até a pressão atmosféricas. São muito utilizadas na agricultura, muitas fazendas utilizam elas para ter esse controle. Essa aqui é um instrumento que é utilizado para a direção do vento, para saber qual é a direção do vento. Esse aqui é um anemômetro, que é utilizado para mensurar a velocidade do vento. Esses aparelhos aqui são utilizados para pegar a umidade do ar. Esse aqui é um aparelho portátil que é utilizado, um anemômetro portátil, que é usado para mensurar a velocidade e a direção do vento. Muito comum utilizado aí antes de fazer aplicações na lavoura, ver qual é a velocidade do vento, ver se está em condições adequadas para fazer a aplicação. Esse aqui é uma biruta de sinalização, é utilizado para saber a direção que o vento está indo, qual é a direção, muito utilizado em pistas de avião, para saber qual é a direção do vento. Agora a escala do vento. A escala do vento ele é classificado em 12 níveis. Em ventos leves ele vai de 0 a 5, o 0 é calmo, o 1 arange, o 2 é uma brisa leve, o 3 é uma brisa fraca, o 4 uma brisa moderada, o quinto nível é uma brisa forte. Já na classificação, tem a classificação atenção, vai de o nível 6 que é ventos frescos, o nível 7 que é ventos fortes. Na classificação vendaval nós temos o nível 8 que é ventania e o nível 9 que é vendaval forte. E na classificação tempestade temos o nível 10 que é tempestade e o nível 11 que é tempestade violenta. E na classificação 12 que é furacão, que o nível 12 é para a classificação de furacão. As vantagens: o vento ele é responsável pela distribuição da chuva por toda a extensão de terra. Além disso, ele também é utilizado como fonte de energia renovável em parques eólicos, como fonte de energia eólica. E na agricultura nós temos a questão da polinização anemófica, a polinização cruzada, que é responsável por levar os grãos de pólen e realizar a polinização nas lavouras. Infelizmente temos as desvantagens que ele ajuda na polinização, mas entretanto ele também ajuda na disseminação e na propagação de micro-organismos fitopatogênicos que são responsáveis por causar doenças e prejuízos. Além disso, o vento com o tempo seco ele vai causar um ressecamento do solo com maior intensidade e com maior velocidade. Além disso, como falei, tem a classificação dos níveis de vento, suas velocidades. O vento pode causar danos físicos, tanto em estruturas quanto nas lavouras, em pomares, em florestas e também em lavouras. Em lavouras, principalmente em lavouras do milho, é bem comum o acamamento do milho com ventos fortes, isso causando grandes prejuízos e grandes perdas também, causando até podendo ter perda da lavoura. Então essas são as desvantagens. Agora dando a colega Vânia vai dar continuidade no trabalho. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade então à nossa apresentação, falando do vento. É um fator climático com muita intensidade em algumas regiões, do nosso centro-oeste e também do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre a interferência do vento na agricultura. Ele pode afetar de forma negativa o sistema operacional. Então, assim, a gente sabe que o vento ele tem vários fatores desfavoráveis na hora, por exemplo, da aplicação de um defensivo, Por exemplo, a deriva na aplicação de defensivos agrícolas, dos herbicidas principalmente.
visto que a deriva pode causar dano econômico tanto para o produtor, para o próprio produtor que está aplicando, quanto ao produtor vizinho, né? Você sabe que alguns produtos são sensíveis a algum tipo de defensivo, algum herbicida, outros não. Então, com isso, essa deriva pode causar muitos danos na agricultura. Além do que uma aplicação mal feita, né, com muito vento, por exemplo, ela desperdiça muito produto. E o produtor ele paga caro por esses produtos, esses agrotóxicos, né? Então, quando a gente pensa em colaboradores despreparados, que às vezes não conseguem, não fazem uma manutenção do equipamento de pulverização, não faz aplicação com uma gota do tamanho ideal, não cuida a temperatura, não cuida a velocidade do vento, né? Então, isso aí causa danos econômicos muito grandes, porque são áreas muito extensas. A gente fala aqui no Centro-Oeste em produtores aí com 2.000, 5.000 hectares, então isso aí pode causar um dano muito, muito elevado, né? Sem contar que pode causar um prejuízo para o vizinho. Tem-se informações, por exemplo, que os horários que menos são aplicados agrotóxicos por conta do vento é do meio-dia às 16 horas da tarde, que é uma incidência mais elevada de vento, né, com bastante velocidade. É considerado que o ideal para uma aplicação seria o vento entre 3 a 10 km por hora, né, com isso fazendo uma aplicação um pouco mais direcionada, né. Também existem outros fatores, é claro, que precisam ser considerados, mas podemos cuidar já que o vento é um deles, né. Na figura de baixo aí temos a deriva na aplicação dos corretivos, então também vê-se que o colaborador, ou enfim, quem está fazendo essa aplicação, está com um pouquinho de desperdício de produto, né? Ele está aplicando e até os veículos aí da rodovia não estão conseguindo enxergar a estrada, né? Então, além desse produto estar indo embora, né, o prejuízo econômico, ele não vai fazer o efeito, né, que deveria fazer lá na lavoura. E isso tudo por conta do vento. Então, isso tudo deve ser monitorado, porque isso só depende da ação do homem, esse monitoramento, né? Uma aplicação à noite, por exemplo, ela é mais efetiva por vários fatores, inclusive do vento, né? Então, hoje o produtor que não fizer esse monitoramento, não preparar o seu pessoal, vai estar perdendo em vários aspectos. Algumas medidas mitigatórias, então, para essa questão do vento, né, e das perdas na agricultura por causa do vento, seria o uso de equipamentos adequados. Aqui a gente vê um pulverizador, né, na soja, por exemplo. Ele precisa estar bem calibrado, né, tem que ter uma manutenção adequada e periódica, sem contar, igual eu já falei, do tamanho, por exemplo, das gotas, né, dependendo do que está sendo aplicado. Alguns produtos que são utilizados como adjuvantes junto na aplicação, que fazem uma melhor fixação do produto, né, nas folhas ou enfim, na área C, no alvo, né, e com isso conseguir juntar os fatores climáticos, então questão da umidade, questão do vento, né, questão da própria temperatura, né, um calor muito elevado também prejudica, para o produtor conseguir mitigar algumas ações e ter o resultado esperado, né, planejado. Na figura de baixo a gente vê acredito que é uma calcareadeira, fazendo a distribuição de um corretivo, né, uniforme. Então também ele precisa estar numa regulagem adequada, precisa respeitar alguns fatores climáticos, entre eles o vento, né, para que possa ter menos perda e com certeza acertar o alvo que precisa para fazer essa correção em tempo certo, né, para ter uma boa produção, que todo o trabalho é realizado para conseguir ter uma rentabilidade lá no fim positiva, certo? A gente vê também algumas interferências na agricultura do vento, onde ele causa destruições, por exemplo, em construções rurais, né, barracões, onde são destruídos equipamentos agrícolas, nesse caso aqui uma colheitadeira, sem falar em toda a estrutura, né, pode
tem várias situações de armazéns, né? Sem falar em outras atividades também, como suinocultura, avicultura, que possui muita estrutura de chiqueiros, né? De estrutura mesmo com telhados grandes aí que o vento arranca, né? E destrói. Muitas plantações nas outras regiões também, como a região sul, que é prejudicado, no caso, o trigo, o fumo, né? No Mato Grosso, a questão da cana-de-açúcar também é muito prejudicada com o vento. Muitas culturas perenes são prejudicadas com os ventos por conta da sua estrutura, da sua altura, né? Elas são árvores, então elas têm uma estatura mais alta, né? Elas ficam por mais longos períodos no solo, então o vento acaba prejudicando mais. Na figura abaixo temos um pivô de irrigação, destruído também pela ação do vento. Então são vários fatores aí que danificam, que são desfavoráveis em toda a parte da agricultura. Existem então as medidas mitigatórias, por exemplo, o uso de quebra-ventos, né? Eles são usados por alguns produtores para fazer justamente essa defesa aí das plantas, né? Com essas quebra-ventos aí que acabam expandindo o vento, fazem seguram o vento e expandem ele para que eles não corram direto em cima das lavouras. Aqui a gente vê o uso de quebra-ventos, como que ele faz esse processo, né? Ele, por conta da direção do vento, né? As zonas de redução da velocidade do vento antes e pós o quebra-vento, a distância, né? A redução média do vento quando o uso de quebra-ventos for de boa permeabilidade. Então, para finalizar, só falar que o vento ele tem suas vantagens, é claro, como nos slides anteriores foram apresentados, né? Ele tem a expansão da chuva, ele produz a energia eólica, só que para a parte da agricultura realmente ele é bastante prejudicial. Cabe a nós ter algumas medidas mitigatórias, que seria a questão das derivas, né, das aplicações defensivas, aplicação de herbicidas, né, quanto também de quebra-ventos, enfim, estruturas de barracões mais protegidos, mais fortes, para que possam aguentar a força do vento, né? Porque ele existe, ele vai fazer sempre parte do nosso dia a dia e ele é um fator climático presente aí em todos os dias do ano, principalmente aqui na nossa região. É claro que nessa época agora, falo de maio, abril, maio até setembro, que não há ocorrência das chuvas e tiver muito vento com umidade do ar relativa muito baixa, ocorrem muitos incêndios, né? E eles são expandidos com uma rapidez acelerada por conta do vento. Então é outro fator que nessa época do ano causa muitos prejuízos, né, para toda a fauna e toda a flora, né, do nosso Brasil e do mundo também, que a gente vê aí. E para a agricultura principalmente também, porque ele leva a cobertura do solo, né, ele faz aí vários danos pro nosso sistema. Obrigada.